Vamos lá, vamos falar sobre um assunto que a gente estava tratando no último bloco, né, Débora, com relação à tensão entre Ucrânia e o resto do mundo, Rússia, Estados Unidos e por aí vai, né? Exatamente. A Beatriz Correia, editora de notícias internacionais, né, trazia informações sobre esses conflitos. Até agora não aconteceram, mas sobre as discussões em relação a uma possível guerra entre Rússia e Ucrânia. E a gente conversa agora com uma ucraniana, a Olena Vladeka, que ela é intérprete, guia e fundadora da página Amigo em Kiev, para contar um pouquinho para a gente como é que está a situação por lá. Obrigada por nos atender. Olena, queria que você começasse essa nossa conversa trazendo informações sobre a atual situação, as informações que vocês recebem aí na Ucrânia, seja pela imprensa, seja em relação a essas tensões que a gente acompanha sobre uma possível chegada e posicionamento de tropas da Rússia, participação da comunidade internacional. O que chega de notícia, de informação até vocês que estão aí? Obrigada mais uma vez por nos atender. Boa tarde a todos. Boa tarde da Ucrânia, na verdade, já boa noite aqui. Então, eu moro em Kiev, atualmente fico aqui e queria dizer a primeira coisa que aqui tudo é tranquilo. E que falando sobre a situação, nada se mudou para nós a partir de 2014, porque a guerra que todo mundo fala, hoje em dia, essa guerra para nós começou em 2014, não 2 meses atrás, que a maioria está pensando. Por isso, por agora, o clima nada se mudou, a vida continua, todo mundo vai para trabalho, vai para a escola, faz a sua atividade, nada se mudou. Basicamente, o que é diferente é a reação do mundo. Claro, nós tínhamos essa tensão nas últimas 2 semanas, tipo as tropas russas perto da nossa fronteira, mas não mais. É só um barulho que faz a administração russa para chamar a atenção, né? E quem saiu contra a participação da Ucrânia em OTAN. Mas falando sobre a vida normal, tudo continua, nada se mudou e basicamente é assim. Olena, seja bem-vinda, é o Pablo aqui falando. Essa tua fala é algo muito importante, porque nós, de fora, imaginamos que a tensão está aumentando dia após dia e que na Ucrânia as pessoas estão cada vez mais desesperadas com isso. Só quando você fala que para vocês esse conflito começou em 2014 e agora é só mais um capítulo, e não um capítulo que gera uma comoção muito grande dentro da Ucrânia e sim do restante do mundo, é algo que nos faz mudar de visão também. Eu queria que você falasse um pouco sobre a relação política entre o presidente Volodymyr Zelensky, já que o governo da Ucrânia mudou de 2014 para cá, é um outro presidente, um cara mais novo, um ator até, era comediante, o Volodymyr Zelensky, antes de se tornar político, e as suas relações com esses outros países, como a Rússia, por exemplo, e até países que fazem parte da OTAN. Os ucranianos avaliam que hoje a Ucrânia é mais respeitada mundo afora com a mudança de governo e até com essa janela para esse período de tensão no mundo, ou isso também não mudou? Então, falando sobre política em geral, para mim é difícil comentar esse momento, porque basicamente na Ucrânia as pessoas não estão muito na política, como eu já percebi que fica no Brasil, né, que todo mundo sabe. Aqui na Ucrânia temos conhecimento, mas não tão forte, entenderam? Nós sabemos a situação em geral, mas não estamos muito por dentro. Por isso é difícil para mim dar uma opinião, né, da atividade. Mas falando da situação em geral, eu acho o seguinte, é que de uma maneira tá bom que, por exemplo, os mídias internacionais ou a comunidade internacional presta mais atenção à Ucrânia, né? Então isso ajudaria para nós, talvez, dá para nós dar um apoio no futuro, tipo assim, né? Comentando a situação da guerra, desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O nosso governo todos os dias está falando que nós devemos ser acalmados. Claro que nós entendemos que pode ser essa guerra física em qualquer momento, entenderam? Nós não digamos que não vai acontecer, mas estamos mais tranquilos, porque nada se mudou, como disse, a partir de 2014. Olena, eu queria pedir... Mas, sabem, Pois não. o que eu já percebi é que os brasileiros, ou seja, as pessoas que moram fora da Ucrânia, eles têm mais medo do que nós ficando aqui na Ucrânia. Porque eu, até, né, trabalhando como guia de turismo, como intérprete, eu já tinha muitos cancelamentos, né, para abril, para maio, porque as pessoas têm mesmo medo.
Pois é interessante conversar com quem está aí, né, do outro lado, que traz a dimensão, o panorama para a gente. E justamente sobre isso eu queria pedir para você descrevesse um pouquinho para quem está nos assistindo e de repente não acompanha a situação na Ucrânia, qual que é a atual situação do país em relação à economia, em relação a salários? Você falou da questão do turismo, né? A Ucrânia que recebe turistas, essa movimentação também que gira a economia. E em um momento ainda de pandemia, né? O mundo todo enfrentando pandemia, no quesito vacinação, no quesito uso de máscara. Como é que está a economia do país e de que forma recebe também? Essa informação que você trouxe é bastante curiosa, né? De cancelamentos de pacotes de viagens de turismo, justamente pessoas que estão de olho no cenário internacional com esse receio, né, que nem sempre é real. É verdade, esse cancelamento é como eu sempre explico para os meus parceiros, que é nada em comum, quase nada em comum com o que é relatado nas mídias internacionais, porque a informação, eu não digo que não é verdadeira, é só mais exagerada, né, do que temos aqui, na verdade. Bom, falando em economia em geral, a Ucrânia já nos últimos anos, na verdade, sempre foi conhecida como país agrícola aqui na Europa, por isso uma da nossa atividade é bem forte até hoje Acho que a gente perdeu o contato com a Olena. É importante deixar claro que nosso contato é com Kiev, na Ucrânia, ou seja, não é nada fácil, tem um fuso horário, tem todo o trabalho que a gente sabe que tem com relação à qualidade da internet entre os dois países e acho que o contato foi retomado. Voltou. Olena, quando você estava falando sobre a Ucrânia ser um país agrícola, algo que dentro do agronegócio é sabido, a Ucrânia é um dos melhores solos, tem um dos melhores solos do mundo, aí a conexão deu uma interrompida. Se quiser complementar, por favor. Tá, e mais um ramo que está desenvolvendo mais nos últimos 5, acho que anos, é o EUTI, tecnologias da informação. Então, até temos um ministro novo do Ministério de Digitalização, que faz muita inovação e que a Ucrânia, no futuro, será oferecida como um país para os novos startups, para novas empresas do TI. Tá? Estamos desenvolvendo nessa área. Tá, então, falando sobre o turismo, né, que estou mais esperta nesse assunto, é que durante a pandemia, como no mundo inteiro, ela parou, né, 2 anos quase foi nada, foi quase morto, voltou no ano passado, em junho, quando já mundo foi quase todo mundo vacinado, já essa dinâmica mais positiva, então voltou aqui para a Ucrânia. A Ucrânia é bem forte aqui, porque tem dois benefícios. É um país lindo, né? Tem sua história rica, é conhecido a partir do século V, tem muita coisa legal, e do outro lado é um país bem desconhecido. Por isso atrai muitas pessoas que sabem que queriam um destino exótico. E, tipo, pensando, estou aqui na Europa, já visitei a França, a Alemanha, é bom, mas queria uma coisa mais exótica. Então, vou pensar na Ucrânia. E assim que eles escolhem, né? E, como já vi muitos comentários, que gostam muito, especialmente os brasileiros, que nunca passaram a visitar a Ucrânia, mas que visitam dizem que não esperavam que será assim, falando sobre o turismo. E sobre a vacinação na Ucrânia, o assunto é um pouco complicado, porque só por volta de metade da população é vacinado. É bem pouco, né? Essa taxa é bem pouca em relação ao do resto do mundo, é porque os ucranianos mesmos estão contra a vacinação. Vários comentários, vários fatos em relação disso, mas são ucranianos mesmos que negam, não querem ser vacinados, e por isso aqui a taxa está baixa. Mas o governo faz tudo para aumentar, para facilitar esse processo. Olena, para encerrar, pelo menos da minha parte, entre tanto as riquezas que você trouxe nesses detalhes, há algumas coisas que chamam a atenção aqui dos brasileiros por diferenças mesmo de identidade. A Ucrânia é dividida por um rio, e de um lado desse rio há uma população muito forte, ou de ascendência russa, ou de russos que moram do lado ucraniano. Kiev é uma capital histórica, como você mesmo falou, e tem um outro lado que é uma outra identidade nacional da Ucrânia. Eu queria que você falasse especificamente desse lado, que é o lado da tensão maior, do lado onde há uma presença maior dos russos. Se, em geral, os ucranianos que moram lá, eles se entendem como ucranianos ou se eles se entendem mais russos a partir da União Soviética.
Então, é correto, a Ucrânia é dividida pelo rio Dnipro, quase na metade, né, mas aqui queria corrigir um pouco. Não dizemos que, por exemplo, na parte leste, né, moram só os russos, as pessoas que se identificam como russos. Não é assim. Lá moram os ucranianos, só que a língua que eles falam, que eles usam no dia a dia, é russo. E não é só porque eles se identificam como russos, não, é só uma parte histórica que aconteceu assim. Porque, por exemplo, no leste da Ucrânia, temos a região de Donetsk, de Luhansk, né, onde hoje em dia temos a guerra. Essas regiões são conhecidas como regiões industriais. Na década de 60, por volta de 50, 60, lá foram elaboradas as minas de carvalho. E por isso lá a União Soviética construiu muitas fábricas, né, muitas plantas para trabalhar lá. E precisaram muitas pessoas. Por isso, essa terra, etnicamente, é terra ucraniana. Só que durante a União Soviética, muitas pessoas de vários países da União Soviética, tipo Uzbequistão, Rússia, Geórgia, foram transportados, movidos para lá, para essa região étnica da Ucrânia, só para trabalhar nessas fábricas, porque, né, muito trabalho. E aconteceu que o povo lá começou a falar o russo mais, porque foram muitas pessoas, tipo, não ucranianos, né, das várias repúblicas da União Soviética. Mas a terra, etnicamente, a terra ucraniana, sempre foi povo ucraniano, falando ucraniano, tipo, os locais. Só que depois do tempo, né, já passou por volta de 50 anos, foi essa mistura e por isso que até os ucranianos que nasceram lá falam mais russo. Só por isso, mas não dizemos que eles foram identificados e identificados hoje como os russos. Olena, quero agradecer demais, elogiar também o seu português, né? Tão fluente, tão clara, né? Falando corretamente aqui conosco e dando atenção aqui a quem nos assiste no Band News TV. Obrigada, Olena, que é ucraniana, é guia turística, intérprete. Obrigada por compartilhar um pouquinho das suas informações e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Helena. 2h43. Bom, vamos para o intervalo agora. Daqui a pouquinho tem mais notícias aqui no Band News TV. Até já.